irmãos, boa noite, que a sua noite seja abençoada pelo nosso Deus. Estamos aqui mais uma vez para reunidos louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor, porque uma vez a Bíblia relata que uma mulher fez uma pergunta que aonde deveria adorar. E Jesus disse para ela que não importava onde, mas que ela adorasse de todo o coração. E nos dias de hoje nós temos vivido isso. Não podemos estar até o momento reunidos aqui, mas eu creio que o Senhor vê a sua adoração na sua casa e tem nos visto aqui também. Eu gostaria de ler nessa noite no Salmo de número 118. O título desse texto diz: A alegria dos justos pelo Salvador. Abra sua Bíblia, Salmo de número 118, que diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Vamos ler o versículo 8 mais uma vez. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. E nós temos feito assim. E o Senhor continua fiel e tem guardado o seu povo. Ele tem sido um refúgio e fortaleza para cada um de nós. Vamos fechar os nossos olhos nessa noite e falar com o Senhor. A nossa alegria não está porque tudo vai bem. A nossa alegria está no Senhor, porque Ele tem sido o nosso refúgio. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome nesta noite, Jesus, porque nós cremos e a Tua palavra nos garante que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali o Senhor estaria. E nós cremos que o Senhor está aqui conosco. E o Senhor pode estar na casa de cada um dos meus irmãos, ou aonde eles estiverem reunidos, para cantar e louvar o Teu nome. Porque nós entendemos que o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Independente das circunstâncias que nos cercam, nós temos colocado os nossos olhos e o nosso coração firmes com o Senhor. Fica conosco, Jesus, até o final deste culto, e que tudo que será feito neste lugar tenha a Tua direção. Que a Tua palavra saia deste altar e não volte sem fazer, sem cumprir o propósito para o qual ela saiu. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Teu poder
E nesta noite nos colocamos como vasos de barro, para que a excelência seja o Senhor neste lugar, na casa dos meus irmãos. É o que nós te pedimos, Jesus, no teu nome. Amém. Que você diga amém. Vamos louvar o Senhor, vamos declarar que Ele é o nosso Deus. Vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Cante comigo. Brilhou, dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Diga, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Você vai declarar junto comigo: se Deus está conosco, quem pode nos deter? Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer.
que temer, aleluia, porque o Senhor está conosco, aleluia. Se não fosse o Senhor, há muito eu teria perecido, mas Ele tem estado conosco. Creia, meu irmão, as lutas têm tentado nos abalar, e muitas vezes elas conseguem, mas que nesta noite a minha, a sua confiança venha estar no Senhor. Vamos cantar esse louvor e declare de todo o seu coração que confiando no nosso Deus não seremos abalados. Cante comigo. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Cante mais uma vez. Confiando em nosso Deus, fale isso de coração, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Cante. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Declare onde você estiver. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. O segredo, Deus é por nós, Ele é o vencedor.
nós temos sentido, Senhor, esse cuidado. Queremos nesta noite declarar, Senhor, que nós não estamos entregues à nossa própria sorte. A tua palavra diz que torre forte, aleluia, é o nome do Senhor. O justo corre para ela e encontra segurança. Aleluia. Declare junto comigo que o Senhor é uma rocha eterna. Aleluia. Parece que estamos cercados, mas nós somos guardados e firmados pelo Senhor. Se a noite parece sem fim, tu és a luz que me guia, meu amigo inseparável. Em ti confio, em ti confio. Se tristezas me
porque Tu és a nossa rocha eterna. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, com esta fé inabalável, firmado na rocha eterna, que é o Senhor Jesus. Amém. Muito boa noite, Igreja de Cristo Jesus. Graça e a maravilhosa paz seja com cada um de vocês. Tudo bem? Bom, queridos, nesse momento rápido aqui com alguns comunicados, antes de pregarmos a palavra, queria te dizer que está chegando a hora, hein? Finalmente está chegando a hora. Espero que você esteja com o coração aí na expectativa, batendo forte, ansioso, porque agora no dia 12 de julho, próximo domingo, uma semaninha, contagem regressiva, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, é o grande culto do Senhor na Igreja Nova Vida, em Porto da Pedra. Nós esperamos por você. Queremos te informar que estamos muito empenhados com todos os protocolos de segurança para te receber de uma forma segura, que você possa vir cultuar o Senhor, ser abençoado e também abençoar os irmãos e voltar para a tua casa em segurança e paz. Então, cria essa expectativa no dia 12 de julho, desde já, desde hoje, nós estamos aí numa campanha de oração, no movimento de intercessão em favor da igreja, em favor do retorno do culto, para que sejam dias de avivamento, de renovo, de restauração. Todos os oficiais, obreiros, diáconos, os pastores, os líderes estão aqui orando por você, pela igreja, mas eu queria te convidar também, em que pese você não possa estar aqui conosco presencialmente na igreja nessa semana, mas que onde você estiver, assim como Arão e Ur fizeram, vocês possam levantar as suas mãos e interceder ao Senhor também, toda a igreja juntos, nesse mesmo propósito, orando a Deus. 7 dias, né? E nós cremos que assim como as muralhas de Jericó caíram naquele mover de 7 dias, nós cremos que muitas fortalezas serão quebradas nessa marcha de oração até o dia 12, quando estaremos todos juntos aqui em 3 cultos consecutivos, um culto domingo de manhã, culto domingo noite, a próxima quarta sendo cultos de celebração da Santa Ceia do Senhor. Então, fiquem muito ligados, irmãos, muito conectados com todas as informações via YouTube e, sobretudo, os comunicados do nosso pastor Érico através do WhatsApp. Então, receber um comunicado, seja nos grupos ministeriais, seja no individual que ele manda para você, fiquem atentos que aí estará toda a informação devida para que você possa participar desse culto. Vocês sabem muito bem que devido a essa questão da portaria municipal estadual, só pode estar presente 30% da lotação máxima da igreja. O pastor já tomou aqui todas as providências de espaçamento das cadeiras e só poderemos receber cerca de 110 irmãos. Mas você que não estiver aqui no culto, você estará online conosco. Nós estávamos aí pendentes com alguns equipamentos e investimos, irmãos, um dinheiro forte, pesado, para que o culto que hoje, até hoje, ele é gravado, a partir do dia 12 de julho, ele será transmitido de forma simultânea, ao vivo. Então, irmão, se você não puder estar aqui, você una sua família e esteja cultuando junto ao Senhor. E devido a esse investimento pesado, irmãos, nós te pedimos que vocês continuem muito fiéis e generosos no tocante aos dízimos e às ofertas. O pastor Érico aqui na reunião de trabalhadores já detalhou um pouquinho mais o tamanho desse investimento e a necessidade, pois precisávamos comprar câmeras, uma série de softwares, computador, montar toda uma estrutura lá, e essa questão tecnologia com o novo dólar ficou realmente extremamente cara, mas é tudo para a honra
glória e louvor do nosso Deus. O YouTube, para nós aqui, é uma ferramenta missionária, evangelística, de alcance da pregação do Evangelho. E se você é apaixonado por vidas, se você quer entesourar para o céu, se você quer povoar o céu assim como todos nós, se envolva, seja trabalhando nessa equipe nova aí que precisa tanto de força aí de trabalho, que é a equipe de som e multimídia, como também doando generosamente os recursos à casa do Senhor. Nós continuamos aí nesse mês de julho que acabou de se iniciar, necessitando muito, irmãos, do teu quilo, da tua contribuição à assistência social, para que nós possamos, nesses dias difíceis e de crise, podermos aí sustentar as famílias, apoiar, assistir as famílias necessitadas com a nossa cesta básica. Irmãos, fiquem muito atentos a todas essas necessidades da igreja e vamos, como um só corpo, trabalharmos em prol do reino de Deus. Amém, queridos? Então, estejamos juntos aí no dia 12 de julho, o grande retorno da Igreja Nova Vida do Porto da Pedra aos cultos públicos. São esses nossos avisos e a partir de agora eu queria comunicar a palavra, a mensagem de Cristo Jesus aos nossos corações nessa hora. E para isso eu te peço que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 22. Atos, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 22. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, ou localizando no seu celular, no aplicativo, eu queria te fazer uma pergunta. Você já ouviu a expressão caso perdido? Você certamente já ouviu palavras como irreversível, não tem saída, não tem jeito, fim de linha, game over, não dá mais, acabou, não tem mais jeito. Pois é, queridos, eu queria te dizer que essas expressões, essas palavras, elas não constam no dicionário de Cristo Jesus. Você talvez já ouviu o adágio popular dizendo que pau que nasce torto, morre torto. Mas nós temos aqui o carpinteiro de Nazaré, Jesus, aquele que endireita tudo, aquele que acha conserto para tudo, aquele que restaura e renova e corrige todas as coisas. E é dentro desse contexto que eu queria narrar um pouco a história de Paulo a partir da sua conversão, e assim diz Atos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista.
Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Gracioso Deus e bendito Pai, nós, a Deus, consagramos este momento de ministração da Tua Palavra. Que seja o Teu Espírito, Senhor, a tocar nos corações e a comunicar, ó Deus, com vivacidade, com poder, ó Pai, aquilo que Tu tens no Teu coração para os Teus filhos. Eu me submeto como um instrumento, como um vaso nas mãos do oleiro e te peço, Senhor, me usa pela Tua misericórdia e me usa com graça, poder, sabedoria e unção. Que não seja um mero discurso, mas que seja a palavra viva que causa ao homem uma tremenda transformação e regeneração para a Tua glória. Assim nós oramos no nome de Jesus, e que você possa dizer amém. Bom, queridos, caso perdido, não para Jesus. E eu queria afirmar isso para você através da vida deste homem que você certamente, sendo cristão ou não cristão, você já ouviu falar e conhece um pouco dele e da sua obra. Eu estou falando do que nós conhecemos como o apóstolo Paulo, um dos maiores expoentes do cristianismo. Esse homem que praticamente a ele lhe é atribuído quase que a metade do Novo Testamento. Aquele que é considerado o maior missionário de todos os tempos da igreja. Tirando, obviamente, Jesus enquanto homem, nenhum talvez tenha sido tão relevante na obra missionária, na pregação da palavra, na construção da doutrina cristã, como o apóstolo Paulo. Ele teve 30 anos praticamente de um ministério abençoado, de um ministério relevante. Ele deixou um legado que a todos é indiscutível. Mas eu gostaria de dizer que nem sempre foi assim. O apóstolo Paulo, ele não nasceu enquanto apóstolo Paulo. Antes dele se tornar este homem tão abençoado e que nos abençoa até hoje, nós pregamos muitas mensagens baseadas em suas cartas, em seus escritos. Antes dele ser esse homem tão abençoado, este homem era conhecido como Saulo de Tarso. E por que Tarso? Saulo de Tarso, ele era natural dessa cidade chamada Tarso. Tarso era uma cidade rica, era a capital da província romana na Cilícia, na Ásia Menor, aquela área que hoje é conhecida como Turquia.
Era uma cidade influente, com um vasto comércio, muito próspera economicamente. Ali afluía muitas multidões de pessoas, de nações. Era uma cidade também com uma efervescência cultural e intelectual muito grande. Tarso disputava com Atenas e com também Alexandria o título da cidade mais importante, mais inteligente, mais intelectual, onde tinham as melhores, vamos dizer assim, faculdades da época, as escolas filosóficas da época. É nessa cidade tão proeminente, tão destacável, que Saulo cresceu ali nessa cidade. A sua família também era uma família aparentemente abastada, uma família com certas posses, dotadas de certas riquezas. A família de Saulo era uma família de certo destaque dentro da cidade de Tarso. Ele tinha até o privilégio de ter a cidadania romana, né? Tem até um trecho no livro de Atos que o homem romano vai dizer para ele: como que você conseguiu esse título, Paulo? Porque para mim me custou uma grande quantia de dinheiro. Ele vai olhar para ele e vai dizer: pois a mim me foi conferida como direito de nascimento. Por quê? Muito provavelmente os historiadores nos relatam que décadas antes do nascimento de Paulo, o Império Romano deu como um benefício, uma benevolência para os cidadãos daquela cidade, que ajudaram a Roma a expulsar os piratas que habitavam ali, que atrapalhavam o domínio e o governo de Roma naquela região. E, por recompensa, os homens que ajudaram nessa empreitada receberam a cidadania romana, esse título. E aí o seu avô teria recebido, que transmitiu ao seu pai, e por conseguinte, por hereditariedade, o apóstolo Paulo já nasceu com todo o benefício de um cidadão romano. Entre vários benefícios, eu vou destacar dois aqui que o ajudou muito no seu ministério. Primeiro, que todo cidadão romano, ele não poderia ser, ele teria direito a ser julgado pela Suprema Corte de César. Ele não seria julgado por um tribunal comum, ele poderia apelar direto a César. E também o cidadão romano não poderia ser morto, se caso a pena fosse de morte, ele não seria morto pela pena mais execrável daquela época, que era a crucificação. Então você se conhece um pouco da Bíblia, você vai saber que Paulo apela para César, ele não é julgado em Jerusalém, ele vai para César, e a sua morte não será por crucificação, exatamente por esse direito que lhe é atribuído. Mas, além de uma família rica e que lhe conferiu a cidadania romana, a família em que Saulo cresceu e foi instruído e foi educado era uma família religiosa, fervorosamente religiosa. E ele foi instruído pelo seu pai e pela sua mãe com um caráter muito firme, com uma personalidade muito firme, muito severa no judaísmo. E os seus pais, assim como Saulo também será introduzido, ele vai fazer parte do partido dos fariseus. Então, você tenta imaginar o judaísmo em paralelo com a nossa religião protestante, por exemplo. Hoje nós somos mais ou menos divididos em três ramificações do protestantismo. Nós temos os reformados, nós temos os pentecostais e temos os neopentecostais. Naquela época você tenta pensar no judaísmo tendo algumas correntes, das quais três também se destacavam. Eram os saduceus, eram os zelotes e eram os fariseus. E esses fariseus, eles eram muito fervorosos no estudo da lei e na aplicação da lei. Eles eram reconhecidos por uma conduta moral irrepreensível, por serem muito severos na religião. Pois Saulo é introduzido dentro desse contexto, e quando ele é adolescente e jovem, os seus pais o enviam para Jerusalém, para serem instruídos
na melhor escola farisaica da época, na melhor escola mosaica da época, da lei, dos profetas, dos escritos judeus. Ele será ensinado pelo rabino mais relevante daquele contexto, daquela época, que é o Gamaliel. E Saulo, ele vai ali aprender aos pés desse grande rabino, e além de ele aprender a palavra, ele vai aprender uma profissão também, um ofício profissional, né? Talvez você já tenha estudado ou escutado Paulo, o fazedor de tendas, né? Paulo, ele aprende a fazer tendas junto nessa escola. E fazer tendas, irmãos, não era um trabalho de somenos, não era um trabalho irrelevante e irreconhecível, não. Pelo contrário, tenta imaginar um construtor de tendas como um arquiteto para a nossa época aí. Se você é como a minha esposa, que vê aqueles programas de Irmãos à Obra, Ame ou Deixa Vancouver, do Velho ao Novo, esses programas que passam de reforma, cheio de arquitetos, é mais ou menos isso. Você não vê nenhum arquiteto ali irrelevante, pelo contrário, eles são reconhecidos. Então, o apóstolo Paulo, ele vai construir tendas, e era um ofício muito reconhecido e valorizado para aquela época. Mas não é como um construtor de tendas, como um fazedor de tendas, que Saulo, ele vai se destacar. Não, ele era um homem muito inteligente, ele era um homem muito ávido por conhecimento, e ele se destaca na escola, na questão do entendimento das Escrituras Sagradas e, sobretudo, no seu zelo pela aplicação da lei. Tal é que, ainda muito novo, ele consegue alcançar uma posição no Sinédrio. O Sinédrio era um conselho de fariseus de mais alta relevância que julgava os casos da lei perante o povo. O apóstolo Paulo, ele alcança essa proeminência ainda muito novo. E é ele que, nesse tempo de grande proeminência, de crescimento, vai coincidir com o crescimento do cristianismo em Jerusalém e em toda a Palestina. E se você ler o capítulo 7, você vai ver a morte do primeiro mártir cristão. O diácono Estevão, ele é apedrejado, e Saulo, você vai ver ali que o capítulo 7 vai terminar com essa frase: e Saulo consentia na sua morte. Saulo foi um homem que me parece que tomou as rédeas de toda essa situação, de toda a perseguição. Ele estava obstinado a perseguir o cristianismo. Ele não admitia que alguém pudesse falar contra Moisés, contra a lei, contra os profetas. Ele não admitia a presença de um Messias que foi humilhado, que foi crucificado, que foi ressuscitado. Ele não aceitava, ele achava aquilo blasfêmia, e ele vai perseguir o evangelho, ele vai perseguir a igreja de uma maneira implacável, de uma maneira feroz, de uma maneira intrépida. Assim ele está, a ponto de consentir com a morte de Estevão, porque nenhum judeu tinha direito de determinar a pena de morte a qualquer cidadão, somente Roma. Por isso que você viu Jesus tendo que ir, ele foi levado até Pilatos, vai até Herodes, volta para Pilatos, porque nenhum judeu poderia julgar alguém à morte. É por isso, por exemplo, que na passagem da mulher adúltera, né, eles vão lá cheios de pedras, mas na verdade era uma pegadinha para Jesus, né? Eles falam assim: e aí, Moisés manda a gente apedrejar, mas eles sabiam que se Jesus permitisse o apedrejamento, ele estava ferindo a lei romana, mas se ele diz para não apedrejar, ele estava ferindo a lei mosaica. É nesse contexto de perseguição, de violência, que Saulo surge na história do cristianismo. E o capítulo 9, versículo 1, logo após a morte de Estevão, ele vai descrever qual era a personalidade, qual era o caráter deste homem, que hoje nós conhecemos como o precioso apóstolo Paulo. Ele vai dizer assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte. Então ele descreve o Saulo, este homem, como uma besta selvagem, como uma fera
selvagem, como um homem cheio de violência, como um homem cheio de ira, como um homem cheio de rancor. Ele estava completamente endurecido pelo ódio, endurecido pela violência, endurecido pela perversidade. Tenta imaginar um Saulo aqui bufando, olha, ele estava respirando ameaças de morte. Sabe, um homem extremamente intenso na raiva, na ira, no ódio, na perversidade. Ele acabou de ver um homem sendo apedrejado até a morte. Suas mãos estavam cheias de sangue, mas ele estava insaciável no pecado, na morte, na violência. Ele vai atrás de cartas de autorização. Ele fala: agora eu vou prender todo mundo, se precisar matar eu vou todo mundo. É com esse sentimento que Saulo aparece na Bíblia. O homem que talvez você olharia e falava: é um homem desprezível, só tem ódio no coração, só tem maldade no coração, só tem perversidade, sabe tanto da lei, mas não sabe aplicar o maior princípio da lei, que é o amor. Que homem detestável, que homem deplorável. Sabe quem é esse homem, querido? O apóstolo Paulo, o então antes conhecido como Saulo de Tarso. E talvez você seja classificado assim. As pessoas olham para você e apontam o dedo e te criticam pela tua postura, mas eu creio que você também tem uma história linda de Deus que vai mudar a sua história. Você não é um caso perdido, você é um caso de amor que Jesus escreveu para glorificar o seu nome. É assim que Saulo, ele surge na história. Ele pega cartas e ele vai para Damasco, porque ele fala: eu tenho que chipar com esta praga. Essa praga não está só aqui em Jerusalém, ela está em toda a Palestina. E Damasco, a capital da Síria, era outra cidade relevante, que muitas nações, tinha muito intercâmbio cultural e comercial, e ele sabia que lá também já tinha um núcleo cristão, e ele precisava ir lá exterminar essas pessoas, porque de lá o cristianismo poderia difundir para outras nações. E ele vai com esse ódio perseguir o que então era, a gente não era conhecido como os cristãos, nós éramos conhecidos como os do caminho. E quando ele vai perseguir aqueles que eram do caminho, no caminho ele tem um encontro maravilhoso que vai mudar toda a história da sua vida. No versículo 3 vai dizer que ele está seguindo estrada afora. E esse ponto fala de alguém que está obstinado, obcecado pelo erro. Ele está resolvido, ele está determinado a ir mais fundo nas suas práticas, está a ir mais fundo nos seus pensamentos, nos seus ideais. Paulo estava cego, Paulo estava surdo, ele estava consumido pelo ódio, pela ira, pelo zelo fervoroso de um fanatismo religioso. Assim era esse homem. E quantas vezes você conhece, ou talvez estejam falando para pessoas que estão mergulhadas nas suas obstinações, nas suas obsessões, estão completamente enlaçadas pelo pecado, por uma vida vazia, por uma vida cheia de maldade, uma vida cheia de trevas, uma vida cheia de malícias, uma vida cheia de corrupção, cheia de dolo, cheia de más intenções no coração, e você acha que você não consegue ser diferente. Mas Jesus, Ele discorda de você com todo amor e todo carinho. É com esse coração que Saulo vai correndo para Damasco. Porém, no próprio versículo 3 vai dizer: quando ele se aproxima de Damasco, subitamente, aleluias, uma luz do céu brilha ao seu redor. Uma luz do céu brilha ao seu redor. Saulo estava mergulhado nas trevas. Então a primeira coisa que Jesus precisa ao se aproximar dele é dissipar as trevas que estavam enlaçando o seu coração,
impedindo a sua visão, maculando a sua perspectiva. A primeira coisa que Jesus faz, ele vem com uma luz, porque o próprio Jesus diz: eu sou a luz dos homens, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará jamais nas trevas. Ele aparece brilhando a sua glória, e nesse momento, quando a sua glória brilha sobre Saulo, no versículo 4 diz: Saulo vai cair por terra. Então a primeira coisa que Jesus precisa fazer com esse homem é tirar a escuridão, onde não permite que ele enxergue, mas além disso, Jesus permite que ele caia. Aqui, queridos, fala um pouco do paradoxo que é o nosso evangelho. Você está numa cultura hoje tão secular que só fala em ganhar, ganhar, crescer, crescer, crescer. Porém o evangelho, ele nos ensina de uma forma inversa a sua virtude. Por exemplo, Jesus, ele diz: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, ele vai ganhar a verdadeira vida. Jesus, outro paradoxo, Jesus nos ensina: olha, tem duas portas, uma muito larga e uma muito estreita. Qual que você escolhe? Você que é esperto, e o mundo é dos espertos, não é isso? Você fala: eu escolho a porta larga. Jesus, não faz isso. Escolha a porta estreita, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. Mas não entra pela porta larga, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. É perdendo que se ganha, é morrendo que se vive. Jesus, ele disse: se uma semente caindo na terra, Saulo caiu na terra, caindo por terra, não morrer, fica só, mas se morrer, ele germina, cresce e dá frutos. Muitas vezes, para aquilo que Deus gera em nós, a sua semente que Ele planta em nós, para que ela possa crescer, nós precisamos nos quebrar, para que isso possa crescer, florescer e frutificar em nós. Saulo cai por terra porque ele precisava ser reconstituído, e é somente depois disso que no versículo 4 vai dizer: então ele ouve uma voz que dizia: Saulo, Saulo. É interessante que Jesus não se apresenta a ele já falando. Jesus primeiro brilha sobre ele a luz, tirando as trevas, faz ele cair, porque um homem, quando está cheio de si, ereto, em pé, com o peito estufado, cheio do seu orgulho, da sua altivez, da sua soberba, das suas convicções, ele está cego, ele está surdo, ele não ouve. Quantas vezes você já tentou aconselhar alguém dizendo: rapaz, você não está vendo, isso não vai dar certo, mas ele parece que está surdo, ele não consegue ver, ele está impedido. Somente depois que ele se quebra lá na frente, você vai com todo carinho: mas amigo, eu tentei te avisar. Agora ele está quebrantado, agora ele entende, agora ele consegue ver. E Jesus, pela sua misericórdia, se apresenta a esse homem tão perverso, a esse homem tão mau, a esse homem tão violento, respirando ameaças e morte. Brilha a glória de Deus sobre ele e permite que ele caia, para que então ele possa ouvir a sua voz. Porque o que nos transforma, queridos, não é a persuasão do discurso humano. O que nos transforma é o poder da voz de Cristo ecoando na nossa alma. E as primeiras palavras que Jesus vai falar para ele é o seu nome: Saulo, Saulo. E a segunda é: o que ele está fazendo? Por que me persegues? A primeira palavra de Jesus para esse homem vai chamá-lo pelo seu nome.
e vai como que dizendo assim: eu te conheço. Ainda que você não me conheça, eu conheço você, eu conheço o seu nome, eu conheço a sua história, eu sei o que você está fazendo agora, eu sei qual é a intenção do seu coração, eu sei quais são os sentimentos que têm permeado dentro da sua alma, eu te conheço por dentro e por fora, eu te conheço pelo avesso. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo confuso. No versículo 5 ele vai dizer: quem és tu, Senhor? E a resposta é maravilhosa: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Aleluia. Eu queria te perguntar, você que já é cristão, você que já faz parte da igreja de Cristo, Paulo estava perseguindo Jesus? Paulo pegou cartas dizendo assim: sumo sacerdote, me dá cartas que eu vou matar Jesus, que eu vou perseguir Jesus? Quem que Saulo estava perseguindo? Ele estava perseguindo a igreja, os membros da igreja, os seguidores de Jesus, os adoradores de Cristo. Mas quando Jesus está aqui dialogando com Saulo, ele fala: eu sou Jesus a quem você persegue. E aqui é uma declaração linda de amor de Jesus pela igreja. Todo o sofrimento que você passa, toda a privação que você passa, toda a humilhação que você passa, toda a perseguição que você passa, Ele não está afligindo apenas a você. Jesus não é apenas o Senhor da igreja, Ele é a própria igreja. Ele, assim como é um com o Pai, Ele une-se em unidade com a igreja. Ele é um com a igreja, de modo que todo mal que se faz à igreja se faz ao próprio Cristo. E você vê o próprio Jesus aqui descendo do céu, proclamando a sua defesa pela igreja. E muitas vezes a gente quer ser o defensor de Jesus, né, irmão? Jesus não precisa de defensores. Jesus só precisa de seguidores que reflitam o seu puro caráter. Muitas vezes você quer defender, não, eu vou defender Jesus, e Pedro tentou defender Jesus. Jesus falou: Pedro, larga essa espada, deixa eu curar aqui esse guarda, eu não preciso dessa espada, se eu precisasse eu rogava ao Pai, e o Pai eu mandaria milhares e milhares de anjos, eu não preciso de protetores, eu preciso de discípulos que reflitam o meu caráter. E muitas vezes hoje a gente, para defender a fé, para defender Jesus, ou para defender a igreja, você vai lá para o Instagram, você vai lá para o Twitter, você vai lá para as mídias sociais e fica botando aqueles posts odiosos, de raiva, de ira, provocativos. Jesus nunca te pediu isso, irmão. Jesus não precisa disso. Você vê o Jesus aqui, uma igreja perseguida, mas a igreja continuava fazendo o quê? Orando, adorando, se santificando, se consagrando, e o próprio Jesus desce do céu e interrompe a perseguição feroz daquele homem. Hashtag fica a dica, é a palavra. E nesse momento, caído, ouvindo Jesus, sendo apresentado a Jesus, que Jesus dá a primeira ordem a ele: mas Saulo, levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E aqui, queridos, começa o que nós sempre chamamos de processo, porque até esse ponto Saulo aparentemente estava no comando, comandando a perseguição, comandando as ações, ele estava ali num lugar de proeminência, mas a partir desse momento ele está no chão, caído por terra, desfeito no seu orgulho, e a partir de agora ele vai aprender a ser servo, ele vai aprender a ser reconstruído, e a partir de agora ele não vai mais dar ordens, agora ele vai ser servo, ele vai acatar
acatar ordens, e Jesus já dá: agora levanta, entra na cidade, mas não faça nada, porque vão te dizer aquilo que tem que fazer. E no versículo 8 vai dizer que Saulo se levanta da terra, e quando ele abre os olhos, ele não podia ver nada, ele estava cego. E por 3 dias ele vai ficar dessa maneira. Aqui é uma outra etapa do processo de Saulo. Por que ele fica cego? Por que ele fica 3 dias cego? Jesus precisava reconstruir o caráter de Paulo. Paulo tinha aprendido com toda a sua cultura na cidade onde ele foi criado, ou na escola de Gamaliel onde foi criado. Ele aprendeu muito a olhar para fora. Então ele tinha uma perspectiva muito lógica, muito racional, muito religiosa de tudo aquilo que era o mundo afora. Mas nesse momento, o Senhor Jesus o cega os olhos para que ele possa olhar para dentro. Porque a verdadeira cegueira não é aquela que te impede de ver a luz do sol, mas aquela que te impede de enxergar a plenitude de Cristo Jesus. Então Jesus faz como que Paulo, faz obrigatoriamente Paulo imergir para dentro de si. E Saulo fica nesse momento 3 dias em jejum, sem comer, sem beber, em luto, em arrependimento, sofrendo, orando, buscando, se quebrantando, se consagrando a Deus. Este homem que antes estava irado, estava cheio de crueldade, de perversidade, de violência, agora estava ali, rendido aos pés de Jesus, orando e buscando o propósito de Deus para a sua vida. É nesse contexto que Deus aparece para um outro homem chamado Ananias, dizendo, e isso vai do versículo 10 até o versículo 13. Jesus aparece para Ananias e fala assim: Ananias, vai lá até Damasco, na rua direita, e procura Saulo, impõe as mãos sobre ele, porque ele está orando e viu você entrando na casa lá, na casa de Judas. Vai até lá, impõe as mãos sobre ele. E aqui Jesus está reconstruindo, nesse processo de reconstrução do caráter de Saulo. Ele vai começar a ensinar a Saulo a ser dependente. Saulo, que antes era tão eloquente, que era tão autossuficiente, que era tão líder, agora ele está lá, hospedado numa casa, cego, sem comer, sem beber, dependendo de que alguém vá até ele ministrar a bênção do Senhor. O Senhor tratando dentro de Saulo. E engraçado que nesse diálogo de Ananias com Jesus, numa visão, no versículo 13, ele diz: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e ele para aqui trouxe autorização para prender a todos que invocam o teu nome. O que Ananias está querendo dizer aqui para Jesus é: Jesus, esse homem não vale a pena, esse homem não presta, eu não confio neste homem, porque esse homem, como o Senhor tem ciência do que ele fez, esse homem consentiu da morte do santo homem de Deus, do diácono Estevão, não é possível. Este homem é ruim, este homem é mau, este homem é perverso, este homem não merece. E quantas vezes as pessoas julgam você, apontam o dedo para você, dizendo que você não merece, que você não é digno, que você não vale a pena, por causa daquilo que você foi no passado, gerou um estereótipo, gerou um estigma, a tua imagem é estigmatizada, de alguém que não honrou a família, ou de alguém que não foi fiel no ministério, ou de alguém que não foi um bom profissional. Você está estigmatizado.
É assim que Ananias via Saulo. Ele não merece. Eu não confio neste homem. Mas aí, Jesus responde para ele assim: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido. Aleluia. Oh, aleluia. Ananias dizendo que Saulo não valia nada. Ele não reconhecia Saulo, mas Jesus está dizendo: eu não vou nem discutir isso com você. Vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido. E ele é quem eu escolhi para levar o meu evangelho perante os gentios, perante os reis, perante os nobres e também perante Jerusalém. Sabe, queridos, eu sei que a gente vive num tempo, numa sociedade, que às vezes a gente se aprisiona com tudo aquilo que pensam a nosso respeito. E talvez você saiba, esteja falando com alguns Saulos aqui, você também talvez tenha uma imagem estigmatizada, as pessoas olham para você com desconfiança. Esse rapaz aí, esse jovem aí, este homem aí, eu não confio, eu não reconheço a conversão dele, eu não reconheço o ministério dele. Essa foi a história de Paulo. Paulo passou muitos e muitos anos sobre os olhares desconfiados. Hoje todo mundo chama Paulo de apóstolo. Naquela época, Paulo tinha que defender o seu apostolado. Tinha muitos que não queriam chamar ele de apóstolo, como talvez hoje muitos não querem chamar por aquilo que você realmente é. Eles não reconheciam ainda o que Jesus estava fazendo dentro deles, como muitas vezes não reconhecem aquilo que Jesus está fazendo dentro de você. Mas, irmão, não importa o que os teus vizinhos dizem ao teu respeito, não importa nem o que a tua família diga ao teu respeito, não importa nem mesmo o que a igreja diz ao teu respeito. O que realmente importa é o que Jesus diz ao teu respeito. E se Ele está dizendo para você que você é um instrumento escolhido, que você é salvo, que você é amado, que Ele te perdoou, que Ele te regenerou, que Ele te chamou para ser alguém perante Ele, o embaixador de Cristo Jesus, não há ninguém na terra que detenha o teu chamado. Não há ninguém. Jesus vai quebrar todas as resistências, e todos aqueles que o resistiam terão agora que reconhecer que Ele é um homem chamado por Jesus. Talvez seja essa a tua história, um passado de crimes, um passado hediondo, um passado doloroso, mas esse mesmo homem vai escrever em Filipenses 3:12: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É Ele quem te regenera, é Ele quem te transforma, é Ele quem muda. Então Ananias chega naquela casa, ele faz duas coisas: ele impõe a mão e fala assim: Saulo, irmão. Agora não é mais Saulo o perseguidor, Saulo o desprezível, Saulo o cruel, Saulo o perverso. Não, no versículo 17, Ananias chama ele pelo nome e diz: Saulo, irmão. Aleluia. Quem é irmão é da mesma família. Nós aqui na igreja, nós somos uma família, primeiro porque nós temos o mesmo Pai, e nós temos o mesmo sangue, o sangue de Cristo Jesus, que nos lavou, que nos comprou, que nos regenerou. Aleluia. Ananias reconhece agora, por meio de Cristo Jesus, que Saulo é um irmão, e que ele foi enviado por Jesus. No versículo 17, ele diz assim: e Jesus me apareceu no caminho, para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Aleluia. Não bastava agora Paulo voltar a enxergar,
Agora ele precisava enxergar sobre uma nova ótica, sobre um novo prisma, sobre uma nova perspectiva. E o que vai fazer isso é ele ser cheio do Espírito Santo, porque conforme nós sempre falamos aqui, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Então ele vai aqui ser batizado, reconhecendo publicamente a sua fé, e ele vai ser cheio do Espírito Santo. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, versículo 20, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que ouviam no versículo 21 estavam atônitos, ou seja, surpresos, apavorados, espantados, maravilhados, dizendo: o que aconteceu? Esse Saulo era um homem cheio de ódio, cheio de violência, ele era um fariseu fervoroso, como assim? Agora ele é do caminho? Ele é um cristão? Ele perseguia Jesus, agora ele proclama Cristo aos quatro cantos da terra. Eles não entendiam, eles ficavam perplexos e maravilhados. E talvez, irmãos, eu esteja falando com alguns Sauls, pessoas que olham para você e ninguém dá valor, ninguém nota. Talvez eu esteja falando com pessoas que são desprezadas, humilhadas, pessoas que não são notadas, ou pessoas, como temos falado aqui, que estão manchadas, marcadas por uma personalidade ou por práticas do passado. Mas deixa-me te falar uma coisa: o mesmo Jesus que apareceu no caminho para Saulo, ele está aparecendo para você aqui nesta noite. A mesma luz que brilhou sobre Saulo vai brilhar sobre a tua vida nessa noite, porque a palavra de Deus é a luz, é a lâmpada que brilha. A mesma voz que Saulo ouviu, você vai ouvir, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu não sei se você está indo para Damasco das suas escolhas pecaminosas. Eu sei que Jesus está indo ao teu encontro nesta hora para mudar a sua história, porque para Ele não há casos perdidos, não há homens quebrados que Ele não possa consertar, não há vasos estragados na mão do oleiro que Ele não possa reconstruir para a sua glória. O próprio Paulo, ele vai dizer: porque Deus escolheu as coisas loucas. Ninguém entende, irmão. E talvez a pessoa fale: esse é um louco, fala coisa com coisa. Meu Deus, para onde vai parar esse rapaz, essa moça? Jesus escolhe você. Saiba para quê? Para envergonhar as sábias. Talvez ele ainda continue dizendo: e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo. E talvez esteja falando com pessoas fracas. Os outros que se julgam fortes, olha, mas esse é um fraco, esse é um fracote, frágil. Não pode ver uma mulher, não pode ver um copo de cerveja, não pode nem sentir o cheiro do cigarro, não pode ver a cor do dinheiro, é corrupto, é ladrão, é imoral, é violento, é grosso, é ignorante. Ninguém dá mais valor, ninguém dá mais crédito a você, pois Jesus está indo ao teu encontro, porque Ele escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Talvez eu esteja falando com Sauls, pessoas humilhadas, desprezadas, desvalorizadas, que não são notadas. Talvez ninguém na empresa saiba o teu valor, ninguém na tua família te valoriza. De repente você está até na igreja e ninguém te nota, ninguém te dá uma oportunidade. Pois eu te digo, Jesus vai ao teu encontro, porque Ele escolheu as coisas que não são, e as desprezíveis, as humilhadas, para envergonhar aquelas que acham que são. Jesus, para escolher, Ele não precisa ir na melhor escola, na melhor universidade.
Ele pode ir. Mas Ele nessa noite, Ele marcou um encontro com você. Ele quer reconstruir a tua história. Ele quer reconstruir o seu caráter. Ele quer consertar o teu casamento. Ele quer cuidar dos seus filhos. Ele quer cuidar da sua carreira. Ele quer te dar uma eternidade. Ele quer te dar um novo sentido. Ele quer te dar um novo propósito. Ele quer usar você para testemunhar o poder dele e a glória dele. E todos hoje, aqueles que te olham e que falam, isso é um caso perdido, quando olharem para você transformado por Jesus, vão dizer o que esses homens diziam: não é possível, eu não acredito. Eles vão ficar maravilhados e vão reconhecer no versículo 22, mostrando que Jesus é o Cristo. Não se entregue. De repente estou falando para pessoas que já desistiram de si mesmas. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus vai ao teu encontro, mas depois desse encontro ainda tem um processo, ainda tem uma jornada. Nós estamos aqui no ano praticamente 34 depois de Cristo, e somente no ano 47, 13 anos depois, Saulo vai para a sua primeira viagem missionária. São 12, 13 anos de ato. 3 anos na Arábia, vai para Jerusalém, Jerusalém chuta ele, ninguém quer Paulo. Fica 2 anos esquecido em Tarso. A igreja de Antioquia começa a crescer. Aí a igreja de Jerusalém fala: Barnabé, vai lá supervisionar o crescimento da igreja de Antioquia. Ah, tá bom, vou. No meio do caminho, Barnabé fala: Saulo, tá por onde Saulo? Ninguém lembrava, anos se passaram. Aí ele pega Saulo, vamos lá para Antioquia. E Saulo fica anos na igreja, servindo como obreiro, como diácono. Ninguém dava valor. Esse homem que viu o próprio Jesus, esse homem que já tinha subido até o 3º céu, como ele vai declarar em 2 Coríntios 12, estava lá, esquecido, empoeirado, até que no meio de um culto qualquer, o Espírito Santo desceu e falou: me separa Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Aí ele agora vai ser o pupilo de Barnabé. 12 anos depois, ele vai crescendo, vai se fortalecendo. Irmão, tenha paciência. Ninguém precisa reconhecer você ainda, mas um dia as pessoas vão olhar para você. Quem é de Jesus reconhece aquilo que Jesus gera em você. Quando eles verem a obra completada, a obra aperfeiçoada, vão dizer: esse não é o Saulo de Tarso, este é o apóstolo Paulo. E creia que nesta hora Jesus está indo até você. Perceba no ambiente que você está. De repente você está na sala, no quarto, no ônibus, no escritório do trabalho. Eu não sei onde você esteja agora, num leito de hospital, mas perceba a glória de Jesus brilhando até você. Ouça a voz dele chamando pelo teu nome. Ouça a voz dele chamando pelo teu nome. Ele sabe quem você foi. Ele sabe quem você é. Mas ele também sabe quem você será. Você não é o Saulo de Tarso. Você não é um homem desprezado, uma mulher desprezada. Você é um instrumento escolhido e valoroso nas mãos do Senhor. Se renda a Ele. Levanta suas mãos se você está afastado do caminho, ou se você nunca se entregou a Ele, está disposto a ir para o Damasco da perdição de vez, abandonar tudo para agora. Jesus está indo até você. Levanta a mão para Ele e fala assim: Jesus, eu me rendo. Eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. A partir de agora, Tu és o meu Senhor. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida.
muda a minha história, regenera o meu coração, transforma os meus caminhos e faz a tua obra na minha vida. Amém. Coloca a mão no teu coração, toda a igreja, nesta hora. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus eu te peço que nesta hora, pelo poder da tua palavra, tu possas entrar com providência na vida de cada um dos teus servos. Talvez eu esteja ministrando algumas pessoas que se identificam como Saul, como Saulo, mas talvez eu esteja pregando para pessoas que, embora esteja já no processo de regeneração, tenham áreas da sua vida que são os seus Saulos, áreas que precisam de mudança, áreas que muitos deles talvez acham como causas perdidas, que não vão conseguir mais transformação ou mudança. Talvez eu esteja falando Saulos aqui como casamentos deteriorados, como filhos que estão perdidos numa vida de drogas, promiscuidade. Ah, Deus, talvez, ó Pai, uma vida distante, mundana, relapsa. Talvez eu esteja falando aqui de Saulos, ó Pai, que talvez seja a vida financeira, uma carreira profissional, o desemprego, causas que estejam perdidas, já bateu em tantas portas e as portas continuam fechadas. Talvez estejam falando para pessoas que se frustraram no ministério, que se decepcionaram por causa de contendas na igreja, por causa de injustiças, por causa, ó Deus, de palavras que penetraram no coração, por causa de desconfianças, por causa da ausência de reconhecimento, e eles abortaram, estão indo para Damasco. Talvez isso seja uma causa perdida, mas eu creio na tua bondade, Senhor, eu creio na tua fidelidade. Saulo também não merecia, mas o Senhor não o via como um homem cruel, como um homem perdido. O Senhor o via como um instrumento escolhido, e eu sei que este olhar de amor é o que o Senhor tem por cada um dos teus filhos, que onde quer que eles estejam pensando, o que quer que eles estejam pensando, tomando as decisões ou sentimentos, que a luz do Senhor possa brilhar sobre eles, que a voz do Senhor possa ecoar dentro dos seus corações, que o Senhor possa até mesmo os fazerem cair, ó Deus, para que se levantem novos homens e mulheres segundo o teu coração. Renova, restaura, ressuscita, reconstrói, conserta, aperfeiçoa, Senhor, consolida todo o processo de santificação, de regeneração, de transformação. Que eles venham continuar nessa jornada, que muitos, ó Pai, se levantem como assim Saulo se levantou para ser um embaixador. Que todos nós possamos ter a mesma atitude deste homem, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, mas tudo que ele julgava como proeminência, como importante, ele considerou como lixo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Que nós tenhamos força de negarmos tudo aquilo que achamos que temos, e tudo aquilo que achamos que somos, em troca da preciosidade do tesouro rico e incomparável, que é o reino dos céus dentro de nós. Faz a tua obra, restaura e aviva a tua igreja. Assim nós oramos nessa hora, no poder do nome de Jesus, e que você possa dizer amém. Queridos, em nome de Jesus, receba essa palavra, que ela possa frutificar no teu coração. Que Deus abençoe cada um de vocês rica e abundantemente, uma semana esplendorosa na presença do Senhor, na plenitude do Espírito Santo, de vitória, até quarta-feira, no grande culto aqui. Está chegando a hora, dia 12 estaremos juntos aqui na congregação. Deus abençoe.